Bom, meus amigos, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, aqui na 1290, o líder do Movimento Sem Terra, o João Pedro Stedley, né? Vai bater um papo conosco aqui a respeito dessa questão agrária, enfim, mas também falar sobre a política, né? Lógico. E antes de mais nada, desejar aqui uma boa tarde aqui ao João Pedro, dizer que é um prazer recebê-lo aqui na Rádio Timbira, no nosso programa. Olá, boa tarde, o prazer é meu. Já acompanho de anos a vossa rádio, que é um símbolo aí, né, das rádios públicas aqui do Nordeste. E sei que vocês sempre estiveram muito conectados com toda a conjuntura nacional. Não ficaram presos apenas à situação do Maranhão. Por isso eu aproveito para inclusive cumprimentar vocês e todo mundo que segura as pontas aqui nessa rádio, porque vocês fazem um papel muito importante para a democracia, que é democratizar o acesso à informação. A informação é poder, né? E quem controla a informação tem poder político. E aqui no Maranhão também nós temos exemplo disso, né? De como as oligarquias sempre controlaram as televisões para usá-las de acordo com seus interesses privados. Falar em conjuntura, como é que o senhor analisa, né, essa conjuntura política que nós estamos vivendo nesse momento aqui no nosso país? Bem, nós temos uma leitura entre os movimentos populares, que organizamos a campanha Fora Bolsonaro, e agora estamos engajados na construção de comitês populares para a eleição do Lula. E a leitura que nós fazemos é que o Brasil vive a pior crise da sua história. É uma crise estrutural que afeta a economia, que afeta a sociedade. Nós temos 72 milhões de brasileiros, muitos maranhenses, que foram jogados na calçada, excluídos da economia e da sociedade. Nós temos uma crise ambiental pela agressão dos capitalistas aqui na Amazônia e em todos os biomas. E nós temos uma crise política resultante de que em 18 a burguesia resolveu colocar um psicopata na presidência, achando que ele ia resolver os problemas. E o que aconteceu nos últimos 4 anos? Todos esses problemas da crise só se agravaram. Bem, mas como Deus existe e a dialética também, esse aprofundamento da crise gerou uma contradição para o momento atual. Qual é a principal contradição? Que a burguesia, que foi unida para garantir a eleição do Bolsonaro, agora ela está dividida para a nossa sorte. Uma parte da burguesia segue apoiando o Bolsonaro, mas é uma parte menor daqueles que controlam o PIB. A grande maioria da burguesia queria a terceira via, apoia uma terceira via, ou seja, nem Bolsonaro nem Lula, mas não conseguiram viabilizá-la eleitoralmente. Então, tá bom, pode ser que até junho ajeitem aí Tebet, Dória, Leite, lá da minha terra, mas não tem viabilidade eleitoral. E uma parte da burguesia, cada vez maior, está apoiando Lula. Porque mudaram de lado? Não, porque eles se dão conta que a permanecer mais 4 anos desse governo louco, a crise só vai se aprofundar e isso vai gerar cada vez mais instabilidade social. E para a burguesia não interessa a estabilidade social. Ela precisa ter estabilidade para poder fazer os seus negócios. Então, nesse quadro de divisão da burguesia, do lado de cá, a classe média mudou de lado. A classe média tinha apoiado o Bolsonaro, em sua maioria, agora está com o Lula. E a classe trabalhadora, que também estava dividida lá em 18, a classe trabalhadora estava dividida no apoio a Dilma. Agora a classe trabalhadora está unida, todos juntos com o Lula. Então se conformou um cenário que, na nossa opinião, pode levar à eleição do Lula já no primeiro turno. Você acha que o momento é de unir todas as forças que defendem esse campo popular democrático, com o que você está falando também de centro, a parte da burguesia, no sentido de evitar com que esse país seja de fato dominado pelo fascismo? Sem dúvida nenhuma, eu acho que a adesão do Alckmin e a aceitação do Lula já representa essa boa vontade. O Alckmin, quando veio para a chapa do Lula, não veio pessoalmente, ele representa uma parcela da burguesia paulista.
E ao mesmo tempo o Lula, quando todo mundo ficou assim espantado, ao aceitar o Alckmin, ele demonstrou essa grandeza de que agora não é uma disputa de uma eleição de quem vai ser o presidente. Agora o que está em disputa nessa eleição é: nós vamos sair da crise ou não? Vai continuar 72 milhões na sarjeta ou não? Nós vamos voltar à democracia ou não? Nós vamos continuar vendendo armas, achando que isso é a solução, que só gera mais violência? Sempre a polícia, a vida inteira disse: a violência vem pelas armas. E esse governo estimula as armas. Então nós temos que brecar isso, como você disse, brecar o neofascismo. Então não é uma eleição qualquer, é uma eleição que nós devemos nos unir, todo o povo brasileiro, para eleger o Lula, eleger um parlamento progressista, né? Tirar aqueles picaretas do Centrão que criaram as emendas fantasma. Como? Usam o nosso dinheiro e não dizem para onde vai, né? E nós renovar para que nós tenhamos de volta a democracia no Brasil como um método de resolver os problemas do povo. João Pedro Stedley, o senhor acaba de falar algo que tem sido colocado, inclusive, pelo próprio ex-presidente Lula, da importância das eleições proporcionais, porque hoje nós temos aí o advento do Centrão, que é, na verdade, quem comanda em grande medida os governos centrais. Há bancadas, por exemplo, como bancada ruralista, que conseguem eleger bancadas gigantescas. Qual seria um trabalho de conscientização, como o MST trabalha, outros movimentos sociais, para tentar conter isto e ter uma representação maior a ponto de dar sustentação para um governo progressista, eventualmente, do ex-presidente Lula? Nas outras eleições, o MST sempre apoiava candidatos progressistas de esquerda em todos os estados. Esse ano vamos continuar apoiando esses candidatos históricos progressistas, mas nós resolvemos também, em alguns estados, como aqui no Maranhão, indicar pré-candidatos mais ligados ao próprio MST, para demonstrar para a sociedade que nós estamos empenhados em renovar o parlamento. Mas tão importante quanto renovar o parlamento é nós, desde logo, ir organizando comitês populares. E é isso que eu vim aqui no Maranhão estimular os movimentos populares. Que nós temos que nuclear a população em grupos de 8, 10, 15 pessoas para que o povo discuta política. O povo não pode só ficar ouvindo a Rádio Timbiras, né? Isso é bom que ouça a Rádio Timbiras, mas o povo tem que participar. E a forma do povo participar é na confiança dos vizinhos, dos colegas de trabalho, né? Formar comitê popular, para em determinado tempo, uma vez por semana, uma vez por mês, parar, sentar e discutir política. Discutir política não é em quem nós vamos votar. Discutir política é o que tem que fazer para tirar o país da crise. E esses comitês populares, então, além de fazer a campanha, que é natural, eles têm que discutir um novo projeto para o país. O que o Lula tem que fazer em janeiro de 2023 para resolver o meu problema do gás, da gasolina, da moradia, da terra, do emprego, da renda, né? E a partir desse debate, nós vamos ter duas consequências. Primeiro, que lá pelas tantas, tipo lá por setembro, por exemplo, quando o Lula vier aqui em São Luís, os movimentos populares vão lá e entregam para o Lula: ó, essa é a plataforma que nós queremos que você faça em janeiro. E isso dá uma consistência para o governo de dizer: eu sei que tem uma base social que quer isso. Porque as mudanças não é feita pela vontade de um governante, é feita pela mobilização popular. Então o Comitê Popular é uma forma de nós organizar a participação do povo na campanha e depois da campanha, durante o governo. Agora, João Pedro Stedley, a gente acompanhou aí nas redes sociais uma repercussão muito grande e ataques, inclusive, do presidente Bolsonaro, de partidários do presidente Bolsonaro, com relação a uma análise que o senhor fez a respeito do cenário econômico brasileiro. Bom, foi um erro de semântica ou é agir de má fé mesmo por parte do governo Bolsonaro? É claro que o Bolsonaro, como não tem argumento, o Bolsonaro, tomara que ele esteja ouvindo a Timbira: ô Bolsonaro, tu é um pobre diabo, tu é um lumpen que a burguesia te usa, você nem tem noção
da dimensão dos problemas que o Brasil tem. E foi essa análise que eu fiz justamente numa rádio parecida com a de vocês, lá em Aracaju. Né? E o programa se chama Berlinda, na Berlinda. Aí eu disse para eles, a crise do Brasil é tão grave que não depende do Bolsonaro, porque é uma crise do capitalismo. E, portanto, nós devemos pensar um projeto de país que supere a crise do capitalismo. Aí os panacas dos publicitários lá do Bolsonaro acharam que aquilo era uma defesa do Bolsonaro. Nunca foi defesa, é só colocar ele no seu devido lugar. Porque a própria burguesia que o botou lá vai tirá-lo de lá e botar na lata do lixo da história, como aconteceu com todos os governantes fascistas da história recente da humanidade. João Pedro, se viu muito falar na reforma agrária nos governos do PT, avançou muito nessa questão, mas parece que parou. Esse governo parece que não conseguiu estruturar o INCRA, inclusive até fechou o INCRA por falta de verba para fazer para continuar o programa de reforma agrária. Como é que vocês estão vendo isso aí, do ponto de vista do MST? Bela pergunta, camarada. Mas espero que os nossos ouvintes entendam. Nos últimos 30 anos, se enfrentam lá no campo e aqui no Maranhão 3 propostas de organizar a agricultura. O primeiro é o latifúndio. Latifúndio não como conceito, sinônimo de grande propriedade. Latifúndio como um modelo daqueles capitalistas, inclusive grandes e do exterior, que vão lá na natureza, se apropriam de terra pública, de madeira, de minérios, de água, e acumulam capital, mas não produzem nada. Eles só espoliam a natureza que é de nós e transformam aquilo em capital e enriquecem. O segundo modelo é do agronegócio. O agronegócio, cantado em verso e prosa pela Globo, agropop, agrotec, agro não sei o quê, é tido como moderno. É a grande propriedade com alta tecnologia, semente transgênica, adubos importados, como aqui em Balsas. Vocês são um polo do agronegócio da soja. Eles produzem riqueza, mas produzem commodities para exportação e não desenvolvem o local. Ou vocês acham que melhorou os índices de desenvolvimento humano de Balsas? Continua pior. Porque aquela renda da soja nem fica em Balsas. Vai para o banco, vai para os gaúchos, lá na minha terra. Tem muito edifício construído em Porto Alegre com a riqueza da renda da terra da soja maranhense. Assim como a Vale, que passa todo santo dia aqui com os trem dela carregados de minério, enche o Rio de Janeiro e Nova York de capital. Não fica nada para o Maranhão nem para o Pará. Então esse é o modelo do agronegócio. E tem o modelo da agricultura familiar. O modelo da agricultura familiar, o que é? É baseado no trabalho familiar, não tem peão, não tem exploração, e a essência da agricultura familiar é produzir alimentos para a cidade. Todo agricultor familiar produz alimento e ele vai vender aonde? Na feira, no supermercado, no vizinho. É para o povo brasileiro comer. Bom, esses são os 3 modelos que nós nos enfrentamos todo santo dia lá no interior. Agora vou aos governos. No governo Lula e Dilma, ele combatia o latifúndio, mas conciliava entre agronegócio e agricultura familiar. Tanto é que criou um ministério para cada um, né? O agronegócio tinha o Ministério da Agricultura e a agricultura familiar nos deu lá o MDA. Subiu. Depois com o golpe da Dilma, com o Temer e com o Bolsonaro, o que aconteceu? O latifúndio que era combatido chegou no governo. A Secretaria Fundiária é do cara do ex-presidente da UDR. A UDR, vocês sabem, foram os fazendeiros da UDR que mataram o padre Jusimo, aqui em Imperatriz, e mataram outras lideranças. O João Batista, deputado do Pará, entendeu? Então agora subiu para o governo o latifúndio. E eles combatem a agricultura familiar. Então não tem sentido tu fazer reforma agrária se tu não quer nem agricultura familiar. Então eles acabaram com o MDA, acabaram com o PAA, acabaram com o PENAI, né? Tudo isso tá. Então a reforma agrária ficou sem sentido no plano deles. E o agronegócio está dividido em relação ao Bolsonaro.
Porque ele parou com a reforma agrária e está distribuindo apenas título para quem já estava sentado. Como é que... Isso aí é de uma propaganda, espero que o TCU, o próprio PROCON, isso é um atentado, né? Porque é uma mentira deslavada. E pior, companheiro, o título que ele está dando não é registrar em cartório, é um mero papel do INCRA que não vale nada. Ou seja, é só uma ilusão para sentado, eu agora tenho título. Mas o título não vale nada. Porque para valer, ele deveria ser título de propriedade privada e registrado em cartório. E por que ele não dá o título de propriedade privada registrado em cartório? Porque pela lei de terras públicas, o assentado, para conseguir esse título, teria que pagar as terras para o INCRA. Então, isso gera uma contradição. Então, ele dá um título fajuta. Nós, do MST, somos a favor de dar título para os assentados. Mas nós defendemos a conquista da Constituinte, que é um título que se chama Concessão Real de Uso, que é um título que dá segurança jurídica, mas não deixa o assentado vender a terra. Por quê? No fundo, eles querem dar o título para fazer com que o assentado venda seu lote para o vizinho fazendeiro, que hoje ele não pode. João Pedro, qual a contribuição diante desse desafio que o MST dará, por exemplo, numa pré-candidatura do Lula, na formatação de um plano de governo voltado para o campo? Bom, nós temos defendido, e vamos agir assim, que no âmbito do debate político das mudanças do Brasil, haverão 3 instrumentos. O primeiro é o programa de governo, que é para a liturgia de campanha. Todo candidato tem que ter programa de governo. Então reúne lá os especialistas. E agora vai ser inclusive um Frankenstein, né? Porque tem 7 partidos, cada um vai dar a sua ideia. Tudo bem, mas é da lógica eleitoral. Tem lá o programa de governo para ninguém dizer, não, o Lula não tem programa. Não, tá aqui, ó, 120 páginas. Mas não serve para nada. O segundo documento é um plano de emergência. Do que o Lula tem que fazer em janeiro de 2023. Agora, esse plano de emergência não pode ser só da cabeça do Lula. Se tu perguntar pelo Lula, o tomando uns vinhos lá, que a gente daí fala as verdades, né? Lula, qual é o teu programa mesmo? Ele, de sã consciência, diz, porra, você fica me fazendo pergunta difícil. O meu programa de governo é combater a desigualdade social. Fechado. Não tem programa melhor que combater a desigualdade social num Brasil de tamanho tão desigual, junto com a África do Sul, é a sociedade mais desigual do mundo. Bom, mas para combater a desigualdade tem que ter medidas concretas. Como é que tu faz isso? Perguntando para o povo. Então, os comitês populares terão essa função de ir lá no núcleo dessa família que se conhece, tem confiança, discutir o que o Lula tem que fazer em janeiro de 2023. E aí, em algum momento, por exemplo, quando ele viesse aqui em São Luís para um comício, junta os militantes do Movimento Popular, entrega lá o caderninho. Ó, a dona de casa maranhense, a mulher da Baixada, o sem terra, o cara sem casa, quer isso, Lula. E isso vai ser a energia para o Lula fazer as mudanças. Porque senão, vocês que são sabidos, da Boric de Chile. O Boric se elegeu com 58%. Vocês sabem quanto ele tem de apoio agora? 30%. Em 2 meses perdeu a metade do eleitorado. Por quê? Porque não fez nada. Então o Lula tem que fazer já em janeiro de 2023. O que ele tem que fazer? O que o povo disser. Porque daí o povo vai garantir. Bom, e o terceiro plano nesse âmbito do que fazer é um projeto popular para o Brasil. Aí depende de mais tempo, precisa discutir na sociedade, aí perpassa a eleição. Nós vamos ter que passar 23, 24, discutindo que rumos o Brasil precisa. Por exemplo, para notar, os nossos ouvintes notar a diferença. Janeiro de 23, o Lula tem que baixar o preço da gasolina. Pode fazer isso e dá para fazer isso. Ótimo, o povo vai bater palma. Mas como é que salva a Petrobras? Aí é um problema maior. Tu tem que recomprar ações dos acionistas privados em Nova York, tu tem que reconstruir a BR distribuidora, tu tem que pegar de volta os postos do pré-sal, tá? E reconstruir a Petrobras como uma empresa pública estatal. Isso leva anos.
Não é só de uma hora para outra. Então, esses dois níveis de projetos que nós estamos discutindo. E é nisso que o MST está contribuindo. Da mesma forma, a reforma agrária. Vai ter medidas de emergência e vai ter medidas de longo prazo. E nisso nós estamos envolvidos, não só como MST, mas procurando envolver todos os movimentos populares. Porque a luta, como você disse, não é do PT, não é da esquerda. Agora, os brasileiros nos juntamos para mudar esse país, ou vai ser uma tragédia. Bom, João Pedro Stedley, líder do Movimento Sem Terra, a gente agradece muito a sua presença. Infelizmente o tempo voou aqui, né? Tem tanta coisa aqui para falar, mas a gente agradece muito a sua presença, que foi muito proveitoso. Viu? Imagina, eu que agradeço a paciência de vocês, né? Não, que isso. E eu sempre aprendi nessa minha vida, viu? Pesado para nós. Eu sempre aprendi na minha vida de militância, que já tem alguns anos, ó, a melhor entrevista depende das perguntas. É verdade. Muito obrigado a vocês todos e um abraço a todos os maranhenses que quero aproveitar as ondas da Timbiras, que eu lá como sulista, gaúcho, ficava enciumado de vocês. Porque na minha militância lá no Rio Grande eu ficava ouvindo aquelas grandes personagens que o povo do Maranhão deu para o povo brasileiro, como um João do Vale. Eu ficava invejado. Por que o gaúcho não tem um João do Vale, né? Então, e lamentavelmente morreu de uma forma triste lá em Pedreiras. Ou a Maria do Aragão, uma mulher guerreira, valente, negra, médica, lutadora. Pelo amor de Deus, vocês do povo maranhense nos deram grandes personagens. Depois, mais adiante, fui amigo do Jackson Lago, que queria sempre recuperar Timbiras, do Neiva Moreira, que foi um grande jornalista do mundo, com a sua revista Terceiro Mundo, né? De maneiras que eu fiz muitas amizades com os maranhenses, com o Manuel da Conceição, que ajudou a construir a MST aqui no Maranhão. E isso me deixa muito feliz de poder ter o privilégio de conhecer maranhenses tão valorosos para o povo brasileiro. Grande abraço. Mais recentemente houve uma parceria também com o MST no campo da educação com o governo do Maranhão, né? Ah, bem lembrado. Uma pena que nós não temos tempo. Mas, ó... Tem 2 minutos ainda. vou pegar o minuto dele, né? Eu também tenho um. Nós temos um programa de alfabetização de adultos que nós recebemos do povo cubano, que é o Sim Eu Posso, que é uma metodologia pedagógica fantástica, porque mistura televisão com Paulo Freire. E a televisão permite tu massificar. E qualquer um de nós aqui que não somos pedagogo, nós poderia ter a nossa turma de alfabetização. Porque o método é simples e rápido. Bom, nós fizemos caravanas em governos, prefeituras, para tentar motivar. E seremos sempre gratos ao governador Flávio Dino, porque ele acreditou em nós. Então vamos fazer aqui no Maranhão. E ele disse, onde é que vocês querem fazer? O senhor que decide. Não, que é dinheiro público. Aí ele escolheu 7 municípios de menor índice de desenvolvimento. E nós fomos lá nos 7 municípios, onde tinha quilombola, povos indígenas sem terra, e nos 7 municípios nós eliminamos o analfabetismo no Maranhão, graças a esse método do povo cubano nos deu. Sim, eu posso. E oxalá, hoje eu estava dizendo para a nossa turma do Sem Terra, se preparem, que vocês aplicaram aqui no Maranhão em 7 municípios, se nós ganharmos as eleições, o MEC vai ter que transformar o Sim Eu Posso num programa oficial para nós, em 4 anos, acabar com o analfabetismo desse país, porque é insuportável que uma nação tão rica tenha ainda 14 milhões de analfabetos. Aí tu vai lá ver quem é os 14 milhões. Negros, pobres, desajeitados, que nunca ninguém deu bola. Jorge Vieira, suas considerações finais. Rapaz, depois de uma entrevista dessa esclarecedora aí, muito rica em conhecimento aí sobre o Brasil, inclusive sobre o Maranhão, só me resta dizer uma boa noite até segunda-feira, se Deus quiser. Robson Paz. É isso, uma alegria ter aqui o João Pedro Stedley, grande líder brasileiro, e é um aprendizado para todos nós, é uma aula aqui de conhecimento sobre o Brasil, sobre as terras, né, sobre esse movimento sem terra maravilhoso, e desejar um ótimo fim de semana a todos. Segunda-feira estaremos de volta com a bênção de Deus. Pois é, na próxima oportunidade nós vamos ter mais tempo aqui para conversar um pouco mais com... Voltarei, Maranhão. Beleza, gente?